Olá! Eu estava de férias, eu tirei uma semana, fui viajar, mas eu já voltei, já tem essa é a terceira semana, mas eu estava com pintura aqui em casa. E obra é uma benção, né? Porque trouxe aqui uma renovação, um ar novo aqui para as minhas paredes, mas também é um grande desafio. Estava um pouco desalojada do meu lugar, então eu não conseguia gravar vídeos. E eu estava pensando sobre o que eu queria falar, eu ia falar sobre esse assunto, mas desisti, e eu quero falar de uma coisa que está aqui em mim hoje, que é refletir um pouco sobre as armaduras que muitas vezes a gente põe sobre a gente, sobre a nossa vida. Eu estava revendo um vídeo que eu fiz para um curso que eu fiz de bioenergética e a gente tinha que fazer um vídeo ou uma apresentação, né, desse curso. E ali eu fiz uma representação que era mostrar uma armadura, né? Uma armadura que ela sabe que tem a cabeça toda coberta, né? O corpo, né? E ali eu mostrava o que eu mostrei simbolicamente, mostrando aquela representação e fazendo uma expressão corporal daquilo, do quanto que a gente vai acumulando ao longo da nossa vida pesos, armaduras que entram na nossa vida quando a gente precisou de proteção. Quando a gente sentiu que a gente estava num lugar de muita vulnerabilidade, de muito medo, ou às vezes de muita tristeza. Quando a gente sentia que se a gente se revelasse quando a gente verdadeiramente era, a gente seria exterminado. Então eu precisava botar algumas coisas em mim para eu sobreviver durante um certo tempo. A grande questão é que algumas vezes a gente vai se acostumando àquele lugar de armadura, né? Então, nessa minha reflexão ali nesse vídeo que eu pus, a minha expressão era de que eu andava toda, né, marchando num sentido de movimentos repetitivos, né, movimentos medidos, porque a armadura ela faz isso. Quando a gente tem uma armadura ou uma persona, né, a gente desempenha um determinado papel. Mas às vezes, se a nossa alma não está conectada, esse movimento, este papel, às vezes, fica muito pesado ou ele fica desconectado da gente. Por isso que a gente fica mais ligado a regras, a obrigações, ao que esperam de mim, ao que vão falar de mim, e eu não me conecto com aquilo que eu sinto. Então eu tenho que seguir regras que eu não tomo consciência, como eu disse, eu não reflito sobre isso. Eu apenas reproduzo uma determinada regra, um determinado enquadre. E no meu vídeo, daí depois eu solto, era um papel, né, que tinha essa imagem, eu solto, e aí eu tenho toda a descoberta de perceber que eu tinha movimentos, né, e aí eu faço uma dança de expressão dessa descoberta de que eu posso existir, né. Ao tirar a armadura, as pessoas vão ver verdadeiramente quem eu sou. Tem até um livro do John Paul que é assim, porque eu tenho medo de dizer quem eu sou, né? E aí lá dentro desse livro fala, porque se eu tirar tudo isso aqui que você vê e você verdadeiramente olhar quem eu sou, vai que você não goste. E o que eu sou é tudo que eu tenho, né? Então a gente vai construindo essas armaduras ou essas personas, ou a gente fica muito forte no papel por medo. Então, vai percebendo se você tem armaduras, se você tem coisas que você está muito agarrado. E uma grande dica para a gente perceber isso é quando aquilo que a gente está executando tem mais peso do que leveza, tem mais desafio ou preguiça ou falta de energia do que disposição. Quando às vezes eu não consigo mais criar em cima daquilo e eu fico só copiando e colando, né? Então, onde é que será que a minha alma está? E às vezes eu vejo, né? Talvez você mesmo ouvindo isso, se você percebe que você está num lugar de manter muito mais essa aparência, né? Do que você quer que os outros vejam dentro dessa armadura, né? Entender que a gente entrou nessa armadura por causa de medo e, como eu disse, para sobreviver. Só que aquilo que me protegeu, nossa, olha o raio, aquilo que me protegeu durante um tempo, né, e foi importante, depois de um determinado tempo, começa a me sufocar, começa a me limitar.
eu começo a perceber que aquela reprodução automática daquele lugar, daquele papel, me limita, tira o meu brilho, eu fico ofuscado, né? Eu fico ali reproduzindo incansavelmente sempre a mesma coisa. Então, toda a armadura, se vem para um lugar de proteção para me defender, isso significa que a liberdade desta armadura é justamente eu ir passo a passo olhando para esses medos, olhando para essas tais vulnerabilidades que me fizeram construir essa armadura tão reluzente, tão resistente, ou ficar tão apegada a tantas regras, a tantos ideais, ou a tantos formatos do que eu tenho que ser, do que eu tenho que parecer, né? Todos nós criamos a nossa persona, por exemplo. Eu tenho uma persona aqui de psicóloga, né? É a minha formação. Mas eu não estou psicólogo o tempo todo. Então eu tenho uma persona, uma atuação. E às vezes eu posso transformar essa persona, este papel, numa armadura, porque ela me dá um lugar, ela me protege de que os outros não vejam, mas o grande problema é, os outros não veem, mas às vezes nem eu mesma vejo aquilo que eu sou. E aí é quando a gente está desconectado da gente. Então, você usa armaduras, você reconhece algumas armaduras, né? As armaduras geralmente, então, são aquelas coisinhas que a gente sente peso, que a gente sente que, ai meu Deus, eu tenho que fazer, eu tenho que trabalhar, ai, eu tenho que encontrar aquela pessoa, ou, puxa, eu não gosto daquilo, mas eu vou. Então, é tudo aquilo que me pesa, né? Porque, lembrando, eu construí a armadura para me proteger e para sobreviver, mas depois de muito tempo ela me desconecta das relações e eu passo a viver só nesse formato armadura, repetindo, reproduzindo gestos mecânicos, né? Porque não existe mais um movimento, né, que responde àquilo que eu sou. Então, esse vídeo, essa reflexão de armadura, na verdade é um convite para a gente aceitar se vulnerabilizar, para a gente deixar as nossas emoções. Porque vulnerabilidade tem a ver com emoções, tem a ver possivelmente com as emoções de medo, de tristeza, que muitas vezes a gente não sabia lidar, então a gente fingiu que não sentia e botou atrás da armadura. Então, quais são os meus medos? Quais são as tristezas que me fizeram construir tão fortemente essa armadura e que agora me aprisionam? E às vezes é sim importante a gente buscar a ajuda de um profissional que nos ajude a adentrar nesses lugares tão escuros que a gente evitou, fugiu, né? Porque a gente tinha medo. Então vai ser desafiador entrar ali, mas também vai ser libertador. Porque todo o processo de transformação ou de cura, ele vai passar necessariamente por eu reconhecer e dar suporte àquilo que eu temo e que me distanciou do mundo fora. Então, isso é um convite, sim, a não temer os estados de tristeza, de medo, de vulnerabilidade, de ir se abrindo, né? De se você está o tempo inteiro observando a vida da arquibancada e nunca entrou na quadra para jogar, ok, esteja na arquibancada, mas esteja agora consciente de que, peraí, eu estou aqui, mas eu não vou ficar presa aqui. Eu vou observar os movimentos, eu vou ver quais movimentos eu dou conta de fazer para eu chegar na quadra. Porque é na quadra que a vida acontece. Às vezes a gente pode passar a vida inteira na arquibancada olhando o movimento de todo mundo que se arrisca a ir para a quadra e dar a cara, e acertar, e errar, e escorregar, seja lá o que for. Então, qual é o lugar que você quer ocupar na vida? Porque se você quer experimentar a vida, a gente precisa se desalojar, a gente precisa desconstruir essa armadura, a gente precisa sair da arquibancada e entrar na quadra. Entrar, ficar no banco de reserva, observando, treinando, né? Fazendo todo ali o possível e depois arriscar entrar na quadra. Jogar o jogo da vida, cair, levantar, com orientação, com cuidado, porque agora aquela vulnerabilidade que a gente experimentou talvez lá na infância, que a gente não foi devidamente acolhido de acordo com aquilo que a gente precisava. Hoje, a gente adulto, quando a gente tem esse ato de olhar para a nossa vulnerabilidade, isso é um ato de coragem. Porque coragem não é a ausência de medo. A coragem é justamente eu decidir que eu vou olhar para isso que é a minha verdade agora, mesmo com medo, mas eu vou olhar.
Este é o ato do adulto lidando com essas vulnerabilidades. Não é ser um fortão, nada me atinge, essa armadura me protege. Isso não é um ato de adulto, né? Isso realmente é um ato de estar o tempo inteiro se protegendo da vida. Então, tirar a armadura é desafiador, mas depois também é libertador. Então, fica um convite para ir acolhendo a sua vulnerabilidade, tudo aquilo que você teme. Então, escreve em lugares que só você lê, converse com você, tenha consciência, né? Porque a armadura, às vezes, é algo que o outro vê, mas pior é quando eu acho que eu sou essa armadura toda forte, que eu não sinto nada e que nada me atinge. Isso é impossível. A gente é humano, a gente é atingido, atinge a todo momento, a gente é afetado. O ser humano é do campo dos afetos, as coisas nos afetam. Tá bem? Fica aí essa reflexão para a gente realmente aceitar a vulnerabilidade como um caminho de transformação. E essa necessidade da gente tirar essa armadura, se a gente está muito arraigado nela, vamos por partes, vamos tirando por partes e experimentando a vida. Um beijo para vocês, uma boa semana. Se gostou desse vídeo, eu vou agradecer muito de você curtir. Um beijo!